O ano era 602 depois de Cristo, e o Império Bizantino sangrava por feridas abertas pela incompetência e pela guerra. Maurício, o imperador que governava desde Constantinopla, havia transformado o que deveria ser um reinado glorioso em uma sucessão de derrotas militares e decisões desastrosas. Nas fronteiras do Danúbio, onde o gelo cortava a pele dos soldados como lâminas, os exércitos bizantinos enfrentavam não apenas os bárbaros ávaros e eslavos, mas também a fúria crescente de seus próprios comandantes. Entre esses comandantes estava Focas, um homem cujo nome ainda não ecoava pelos palácios de mármore da capital, mas que fervia de ambição nas trincheiras lamacentas da guerra. Centurião de origem humilde, Focas havia escalado as fileiras militares, não pela nobreza de seu sangue, mas pela brutalidade de suas ações e pela lealdade cega que inspirava entre os soldados mais desesperados. Sua face marcada por cicatrizes contava histórias de batalhas sangrentas, e seus olhos pequenos e cruéis brilhavam com uma inteligência primitiva que sabia transformar descontentamento em rebelião. A gota d'água veio quando Maurício ordenou que os exércitos permanecessem nos quartéis de inverno, além do Danúbio, em território bárbaro, economizando assim os custos de repatriar as tropas para o território imperial. Era uma decisão que condenava milhares de soldados a um inverno de fome e morte. E Focas soube imediatamente que esse momento de desespero coletivo era sua oportunidade dourada. Durante semanas, ele circulou entre as fogueiras dos acampamentos, sussurrando palavras venenosas nos ouvidos dos centuriões, plantando sementes de revolta nos corações já amargurados dos legionários. A rebelião começou como um murmúrio que cresceu até se tornar um rugido ensurdecedor. Os soldados, que haviam servido fielmente ao Império por anos, agora brandiam suas espadas contra a autoridade imperial, proclamando Focas como seu novo líder. O centurião ambicioso aceitou a aclamação com a mesma naturalidade com que um açougueiro ergue seu cutelo, e imediatamente começou a marcha que mudaria para sempre o destino de Bizâncio. A caminhada até Constantinopla foi uma procissão de vingança que deixou um rastro de terror por toda a Trácia. Focas não se contentava em simplesmente avançar com seu exército rebelde. Ele queria que cada cidade, cada vila, cada habitante do império soubesse que uma nova força havia nascido, cruel e implacável. Governadores leais a Maurício foram arrastados de suas residências e executados em praças públicas, suas cabeças fincadas em lanças como estandartes macabros da Revolução. Nobres que tentaram resistir ou sequer demonstraram hesitação em apoiar o usurpador foram mortos junto com suas famílias inteiras, seus palácios saqueados e incendiados. Maurício, isolado em seu palácio imperial, assistia impotente ao colapso de sua autoridade. Seus generais mais experientes estavam mortos ou haviam se juntado à rebelião, e as tropas que permaneciam leais eram poucas demais para conter a avalanche de violência que se aproximava da capital. Desesperado, o imperador tentou negociar, enviando emissários com ofertas de perdão e recompensas, mas Focas já havia provado o gosto do poder absoluto e não tinha interesse em compartilhá-lo com aquele que considerava um fraco indigno do trono imperial. Quando as muralhas de Constantinopla finalmente apareceram no horizonte, Focas não sentiu alívio ou satisfação, mas apenas uma sede ainda maior de sangue. A cidade mais magnífica do mundo conhecido, com seus palácios de mármore, suas igrejas cobertas de ouro e seus milhões de habitantes, estava prestes a testemunhar a coroação mais sangrenta da história bizantina. A população, aterrorizada pelos relatos dos massacres que marcaram a marcha do usurpador, trancou-se em suas casas, enquanto os poucos soldados leais a Maurício entregaram as armas sem resistência. A captura de Maurício foi quase anticlimática. O imperador,
abandonado até mesmo por seus guardas pessoais, foi encontrado escondido em uma capela do palácio, abraçado a um crucifixo e murmurando orações desesperadas. Focas ordenou que ele fosse arrastado até o hipódromo, onde uma multidão aterrorizada havia sido forçada a se reunir para testemunhar o espetáculo que estava por vir. O usurpador queria que todos vissem o que acontecia com aqueles que se opunham à sua vontade. O que se seguiu foi uma demonstração de crueldade que chocou até mesmo os habitantes de uma cidade acostumada à violência política. Maurício foi forçado a assistir enquanto seus 5 filhos eram executados um por um diante de seus olhos. Cada morte prolongada e tortuosa, projetada não apenas para matar, mas para causar o máximo sofrimento possível. Os gritos do pai se misturavam aos gemidos das crianças e aos urros de aprovação da multidão, transformando o hipódromo em uma arena de pesadelo onde a humanidade havia sido completamente abandonada. Somente depois de ver todos os seus filhos mortos é que Maurício foi finalmente decapitado, sua cabeça erguida diante da multidão como troféu da vitória de Focas. O usurpador, coberto do sangue de seus inimigos e embriagado pela adrenalina do triunfo absoluto, foi então coroado imperador ali mesmo, no meio do massacre, enquanto os corpos ainda quentes de suas vítimas jaziam espalhados pela arena. O Império Bizantino tinha um novo senhor, e seu reinado havia começado da única forma que Focas conhecia, com sangue, terror e a promessa de que coisas ainda piores estavam por vir. A coroação de Focas não trouxe paz ao Império Bizantino, mas sim o início de um reinado que seria lembrado como um dos mais sanguinários da história imperial. O novo imperador, que havia conquistado o trono através da violência, decidiu mantê-lo pelos mesmos métodos, transformando Constantinopla em uma cidade onde o medo caminhava pelas ruas como uma sombra constante e a morte podia chegar a qualquer momento, por qualquer motivo. Desde os primeiros dias de seu governo, Focas demonstrou uma paranoia que beirava a loucura. Cada sussurro nos corredores do palácio, cada olhar de soslaio de um cortesão, cada demora de um mensageiro para retornar de uma missão eram interpretados como sinais de conspiração. O imperador havia chegado ao poder através da traição e esperava que seus súditos fizessem o mesmo com ele, criando assim um ciclo de desconfiança e violência que se alimentava de si mesmo e crescia a cada dia que passava. As primeiras vítimas foram os remanescentes da administração de Maurício. Funcionários que haviam servido lealmente ao Império por décadas foram arrastados de suas casas no meio da noite, acusados de crimes vagos como deslealdade ou conspiração contra a pessoa sagrada do imperador. Não havia julgamentos dignos do nome, apenas interrogatórios brutais, conduzidos pelos torturadores pessoais de Focas, homens que haviam aprendido a arte de extrair confissões através da dor e do desespero. O Palácio Imperial, que durante séculos havia sido o centro da civilização e da cultura bizantina, transformou-se em um matadouro onde os gritos dos torturados ecoavam pelos corredores de mármore durante toda a noite. Focas havia instalado suas câmaras de tortura nos próprios aposentos imperiais, querendo estar sempre próximo quando alguém confessasse seus crimes reais ou imaginários. O imperador se deleitava pessoalmente com o sofrimento de suas vítimas, muitas vezes participando dos interrogatórios e sugerindo novos métodos de causar dor. A nobreza bizantina, que por gerações havia desfrutado de privilégios e poder, descobriu subitamente que seus títulos e riquezas não ofereciam proteção alguma contra a fúria do novo imperador. Senadores cujas famílias haviam servido o império desde os tempos de Constantino foram executados por crimes como arrogância excessiva ou falta de entusiasmo ao aclamar o imperador. Suas propriedades eram confiscadas e distribuídas entre os lacaios de Focas, homens de origem humilde que haviam apoiado sua ascensão
e que agora desfrutavam da riqueza saqueada dos antigos nobres. O sistema de delação se espalhou pela capital como uma praga. Vizinhos denunciavam vizinhos, servos traíam seus senhores e até mesmo membros da mesma família se voltavam uns contra os outros na esperança de ganhar o favor do imperador ou simplesmente de sobreviver mais um dia. Focas recompensava generosamente os informantes, oferecendo ouro, propriedades e até mesmo títulos nobiliários para aqueles que trouxessem informações sobre possíveis conspirações. A sociedade bizantina, construída sobre séculos de tradição e hierarquia, desmoronava sob o peso da desconfiança mútua. As execuções se tornaram um espetáculo diário na capital. O hipódromo, que antes abrigava corridas de carruagens e celebrações imperiais, foi transformado em um local de morte onde multidões eram forçadas a assistir às punições dos inimigos do Estado. Focas insistia que a população toda comparecesse a essas demonstrações de poder, querendo que todos vissem o destino que aguardava aqueles que ousassem desafiá-lo. As mortes raramente eram rápidas ou misericordiosas. O imperador preferia métodos que prolongassem o sofrimento, como a crucificação, o empalamento ou a tortura com ferro em brasa. Entre os cortesãos sobreviventes, desenvolveu-se uma etiqueta macabra, onde cada gesto, cada palavra, cada expressão facial era cuidadosamente calculada para não despertar suspeitas. Homens que antes debatiam abertamente questões de Estado, agora sussurravam apenas elogios ao imperador, sabendo que uma única frase mal interpretada poderia significar sua morte. A corte bizantina, outrora famosa por sua sofisticação intelectual e seus debates filosóficos, tornou-se um covil de bajuladores aterrorizados que competiam entre si para demonstrar sua lealdade através de displays cada vez mais exagerados de submissão. O clero também não escapou da paranoia imperial. Focas desconfiava particularmente dos bispos e patriarcas, suspeitando que eles mantinham lealdade secreta ao imperador morto, ou que conspiravam contra ele usando suas redes de influência religiosa. Muitos líderes religiosos foram presos sob acusações de heresia ou traição, seus mosteiros e igrejas saqueados, seus tesouros confiscados para alimentar o tesouro imperial sempre faminto pelos custos crescentes do terror. Era durante este período que o apelido que definiria para sempre o reinado de Focas começou a circular em sussurros pelas tavernas e mercados de Constantinopla. O açougueiro de Bizâncio era como o povo havia começado a chamar seu imperador, uma alcunha que capturava perfeitamente a natureza brutal e sanguinária de seu governo. Como um açougueiro que corta a carne sem piedade, Focas desmembrava o império e seus habitantes com a mesma frieza mecânica, transformando vidas humanas em meros pedaços de carne a serem processados em sua máquina de terror. A cidade, que havia sido o farol da civilização cristã no mundo mediterrâneo, agora vivia sob uma nuvem constante de medo. As ruas se esvaziavam ao anoitecer, as famílias se trancavam em suas casas e as crianças aprenderam a não fazer barulho para não atrair a atenção dos soldados de Focas. O Império Bizantino, que por mais de 2 séculos havia se orgulhado de sua estabilidade e prosperidade, descobria agora o que significava viver sob o governo de um tirano que havia transformado o poder em uma ferramenta de sadismo puro. O 3º ano do reinado de Focas trouxe consigo a revelação cruel de uma verdade que os cortesãos sobreviventes já suspeitavam. O imperador, que havia conquistado o trono através da força bruta, não possuía absolutamente nenhuma habilidade para governar o império mais complexo e sofisticado do mundo conhecido.
Focas podia inspirar terror e comandar execuções com maestria sádica, mas as sutilezas da diplomacia, as complexidades da economia imperial e os desafios da administração de um território que se estendia de Roma até a Mesopotâmia estavam completamente além de sua compreensão. A máquina administrativa do Império, construída ao longo de séculos de experiência e refinamento, começou a desmoronar sob a combinação letal de incompetência e paranoia. Funcionários experientes haviam sido executados ou fugido para o exílio, substituídos por lacaios de Focas que possuíam lealdade, mas careciam completamente de conhecimento sobre como administrar províncias, cobrar impostos ou manter as complexas redes de comunicação que mantinham o Império unido. O resultado foi um caos crescente que se espalhava como fogo por todo o território bizantino. As finanças imperiais, já abaladas pelos custos enormes de manter um exército permanente e financiar a máquina de terror de Focas, entraram em colapso total quando o imperador decidiu que a solução para todos os problemas econômicos era simplesmente confiscar mais propriedades e executar mais nobres ricos. Esta política de extorsão sistemática destruiu qualquer confiança que os comerciantes e banqueiros ainda mantinham no sistema imperial, levando-os a transferir suas riquezas para fora do alcance do governo ou simplesmente a abandonar o império inteiramente. Em Constantinopla, a situação se tornou ainda mais desesperadora quando Focas decidiu que seus próprios aliados representavam uma ameaça ao seu poder. Generais que haviam apoiado sua ascensão ao trono descobriram subitamente que sua lealdade passada não oferecia proteção alguma contra as suspeitas crescentes do imperador. Um por um, os comandantes militares que haviam marchado com Focas desde o Danúbio foram convocados ao palácio e nunca mais saíram vivos, suas cabeças se juntando à coleção macabra que o imperador mantinha como decoração em seus aposentos privados. A purga dos generais teve consequências desastrosas para a defesa do império. As fronteiras, já pressionadas por tribos bárbaras e pelo crescente poder persa, ficaram praticamente desguarnecidas quando os comandantes competentes foram substituídos por incompetentes bajuladores que sabiam como adular o imperador, mas não faziam ideia de como conduzir uma campanha militar. Cidades inteiras foram abandonadas pelos exércitos bizantinos, deixadas à mercê de invasores que rapidamente perceberam a fraqueza do sistema defensivo imperial. O contraste entre o poder absoluto que Focas exercia dentro dos muros do palácio e sua completa impotência para resolver os problemas reais do império se tornou cada vez mais evidente para todos, exceto para o próprio imperador. Enquanto ele se ocupava em inventar novas formas de tortura e em identificar conspirações imaginárias, províncias inteiras se rebelavam ou eram conquistadas por inimigos externos. Mensageiros chegavam diariamente ao palácio, trazendo notícias de derrotas militares, revoltas populares e colapso administrativo. Mas Focas invariavelmente reagia a essas informações, executando os portadores das más notícias, como se isso pudesse fazer os problemas desaparecerem. A população de Constantinopla, que inicialmente havia sido apenas aterrorizada pela brutalidade de Focas, agora começava a desenvolver um desprezo profundo e perigoso pela incompetência de seu imperador. Nos mercados e tavernas, em conversas sussurradas e através de olhares significativos, crescia a percepção de que o império estava sendo governado por um louco sanguinário que era não apenas cruel, mas também completamente inadequado para as responsabilidades que havia usurpado através da violência. A vida religiosa da capital também foi profundamente afetada pela paranoia imperial. Focas desenvolveu uma obsessão particular com os mosteiros e conventos, suspeitando que os monges usavam seus votos de silêncio para esconder conspirações contra seu governo.
Frequentemente, soldados imperiais invadiam comunidades religiosas no meio da noite, arrastando monges e freiras para interrogatórios brutais, baseados em acusações completamente fantasiosas. Muitas dessas instituições religiosas, que haviam sido centros de aprendizado e caridade por séculos, foram fechadas ou destruídas, seus tesouros confiscados e seus membros mortos ou dispersados. A aristocracia, que havia sobrevivido aos primeiros anos de terror, agora enfrentava uma nova realidade ainda mais desesperadora. Era impossível agradar um imperador que mudava de humor e suspeitas de forma completamente imprevisível. Cortesãos que haviam passado anos aperfeiçoando a arte da bajulação descobriam que os mesmos comportamentos que os haviam mantido vivos na semana anterior podiam ser interpretados como sinais de traição na semana seguinte. A corte bizantina se transformou em um labirinto psicológico onde a sobrevivência dependia não da lógica ou da competência, mas da capacidade de antecipar os caprichos de um tirano cada vez mais instável. Focas havia se isolado completamente da realidade, rodeado apenas por torturadores, espiões e bajuladores que competiam entre si para alimentar suas fantasias paranoicas. O imperador passava seus dias inventando novos inimigos para executar e suas noites planejando torturas cada vez mais elaboradas, enquanto o império que ele acreditava governar desmoronava ao seu redor. O homem que havia prometido trazer ordem e força para Bizâncio havia se tornado a própria encarnação do caos e da fraqueza. Um tirano cujo poder absoluto era paradoxalmente a causa de sua completa impotência para resolver qualquer problema real. As chamas que consumiam o império não eram apenas metafóricas. Revoltas eclodiram em várias províncias, cidades foram incendiadas por invasores bárbaros e até mesmo em Constantinopla. Edifícios eram queimados por cidadãos desesperados que preferiam destruir suas próprias propriedades a vê-las confiscadas pelos agentes do imperador. O Império Bizantino, que por séculos havia sido sinônimo de ordem, prosperidade e poder, agora ardia literal e figurativamente sob o governo de um homem que confundia brutalidade com liderança. Nas cortes perfumadas de Ctesifonte, onde o Império Persa governava com uma sofisticação milenar, as notícias da execução de Maurício foram recebidas não apenas com horror, mas com uma oportunidade dourada para a vingança. Cosroes II, o Shah dos persas, havia mantido uma aliança delicada mas vantajosa com o imperador bizantino morto, uma relação que havia trazido estabilidade às fronteiras orientais de ambos os impérios por mais de uma década. A ascensão violenta de Focas ao trono não apenas quebrou essa paz, mas forneceu ao Shah persa a justificativa moral perfeita para lançar a guerra de conquista que ele sempre desejara. Cosroes II era tudo aquilo que Focas não era. Um governante experiente, um estrategista brilhante e um diplomata astuto que compreendia perfeitamente as complexidades de governar um império multicultural. Quando soube da morte brutal de Maurício e de seus filhos, o Shah declarou publicamente que não podia permitir que tal barbaridade ficasse impune, posicionando-se como o vingador da justiça e o protetor da ordem civilizada contra a tirania sanguinária que havia tomado Constantinopla. A preparação persa para a guerra foi meticulosa e implacável. Durante meses, Cosroes mobilizou recursos de todo o seu vasto império, desde as montanhas do Cáucaso até os desertos da Arábia. Exércitos foram recrutados entre os guerreiros élites persas, mercenários árabes foram contratados com ouro e promessas de pilhagem, e alianças foram forjadas com tribos armênias que há muito ressentiam o domínio bizantino. O Shah não estava simplesmente planejando uma campanha militar. Ele estava organizando uma cruzada de vingança que pretendia destruir completamente o poder bizantino no Oriente. A ofensiva persa começou no inverno de 603 d.C., quando as primeiras tropas de Cosroes cruzaram a fronteira na Mesopotâmia,
como uma tempestade de ferro e fogo. As cidades fronteiriças bizantinas, defendidas por guarnições reduzidas e comandadas por oficiais incompetentes, nomeados por Focas, caíram uma após a outra com uma rapidez que chocou até mesmo os próprios persas. Daras, a fortaleza que havia resistido aos persas por décadas, foi capturada em questão de dias, suas muralhas devastadas por máquinas de guerra persas e sua população massacrada ou escravizada. O que diferenciava esta invasão persa de todas as anteriores era não apenas sua escala, mas também sua brutalidade sistemática. Cosroes havia ordenado que nenhuma cidade bizantina fosse poupada, nenhuma fortaleza deixada intacta, nenhuma população civil tratada com misericórdia. O Shah queria que sua vingança pela morte de Maurício fosse sentida em cada canto do território bizantino, que cada habitante do império compreendesse o preço terrível da usurpação e da tirania. Cidades inteiras foram incendiadas após sua captura, seus habitantes mortos ou vendidos como escravos nos mercados de Ctesifonte. A Síria, uma das províncias mais ricas e populosas do Império Bizantino, tornou-se o campo de batalha principal da vingança persa. Antioquia, a grande metrópole que havia sido um centro de comércio e cultura por séculos, foi sitiada por um exército persa de mais de 100.000 homens. A cidade resistiu por meses, seus habitantes sobrevivendo com rações cada vez menores, enquanto aguardavam socorro de Constantinopla que nunca chegou. Focas, ocupado com suas purgas internas e paranoias domésticas, não enviou reforços significativos, abandonando efetivamente uma de suas cidades mais importantes ao destino cruel que a aguardava. Quando Antioquia finalmente caiu, o massacre que se seguiu se tornou lendário por sua brutalidade. Cosroes permitiu que seus soldados saqueassem a cidade por 3 dias inteiros, um período durante o qual nenhuma atrocidade foi proibida, nenhum excesso considerado inaceitável. Os tesouros acumulados ao longo de séculos foram carregados para a Pérsia, as mulheres e crianças foram escravizadas, e os homens foram mortos de formas que desafiavam a imaginação humana. O Shah queria que o destino de Antioquia servisse como aviso para todas as outras cidades do império. Esta era a punição que aguardava aqueles que serviam ao usurpador de Constantinopla. A conquista da Síria abriu o caminho para a Palestina, uma terra sagrada cujo controle era vital tanto para o prestígio político quanto para a legitimidade religiosa do Império Bizantino. As cidades sagradas de Jerusalém, Belém e Nazaré, locais de peregrinação que atraíam cristãos de todo o mundo conhecido, agora estavam ameaçadas pelos exércitos persas que avançavam como uma avalanche imparável. A perspectiva de que os lugares mais sagrados da cristandade pudessem cair nas mãos de adoradores do fogo persa era um golpe psicológico devastador para a moral bizantina. Jerusalém, defendida por uma guarnição desesperada e uma população aterrorizada, resistiu por mais tempo do que qualquer um esperava. Os defensores sabiam que estavam lutando não apenas por suas vidas, mas pela honra de todos os cristãos, e sua resistência heróica temporariamente retardou o avanço persa. No entanto, sem reforços de Constantinopla e enfrentando um inimigo numericamente vastamente superior, a Cidade Santa estava condenada desde o início. Quando as muralhas finalmente foram quebradas, em 614 d.C., o saque que se seguiu foi ainda mais terrível do que o de Antioquia. O Egito, o celeiro do império e fonte de grande parte de sua riqueza, também caiu sob o ataque coordenado de exércitos persas que desceram do norte e do leste simultaneamente. Alexandria, a segunda maior cidade do império e centro de aprendizado que rivalizava com Constantinopla, foi capturada após um cerco que durou quase um ano. A perda do Egito não foi apenas um desastre militar.
mas também econômico, privando Focas de uma fonte crucial de grãos e receitas que alimentavam e financiavam o coração do império. Em menos de uma década, o Império Persa havia conquistado territórios que os bizantinos controlavam há mais de 300 anos. As fronteiras do Império Bizantino, que uma vez se estendiam até os desertos da Síria e as montanhas do Cáucaso, agora haviam recuado até praticamente os subúrbios de Constantinopla. Khosroes II havia conseguido o que nenhum chá persa antes dele havia alcançado: a destruição virtual do poder bizantino no Oriente e a criação de um império persa que se estendia desde a Índia até o Mediterrâneo. A vingança persa pela morte de Maurício havia se transformado em algo muito maior e mais devastador do que qualquer um poderia ter previsto. O que começou como uma justificativa moral para a guerra havia se tornado uma conquista territorial em uma escala que mudaria permanentemente o equilíbrio de poder no mundo conhecido. Enquanto Focas continuava suas purgas sangrentas em Constantinopla, completamente desconectado da realidade dos desastres militares que seu governo havia causado, o Império Bizantino sangrava até quase a morte nas areias dos desertos orientais. O 7º ano do reinado de Focas trouxe consigo uma realidade brutal que nem mesmo o imperador mais delusional podia ignorar completamente. O Império Bizantino estava morrendo uma morte lenta e agonizante, isolado de seus aliados, despojado de suas províncias mais ricas e governado por um tirano cuja incompetência tinha se tornado tão lendária quanto sua crueldade. As notícias que chegavam diariamente a Constantinopla pintavam um quadro de desastre em escala continental. Mas Focas continuava reagindo a cada nova catástrofe da única forma que conhecia, executando mais pessoas e intensificando seu reino de terror. A perda das províncias orientais havia cortado as rotas comerciais que por séculos alimentaram a prosperidade bizantina. Os mercadores que antes traziam seda da China, especiarias da Índia e ouro da Núbia, agora desviavam suas caravanas para evitar os territórios controlados pelos persas, ou simplesmente abandonavam o comércio com Bizâncio inteiramente. Constantinopla, que havia sido o centro de uma rede comercial que se estendia por 3 continentes, agora se encontrava economicamente estrangulada. Suas ruas vazias de mercadores estrangeiros e seus mercados cada vez mais desprovidos de produtos básicos. A fome começou a se espalhar pela capital quando os carregamentos de grãos do Egito cessaram completamente. O pão, que havia sido subsidiado pelo governo imperial por gerações como forma de manter a paz social, tornou-se uma mercadoria rara e preciosa, pela qual famílias inteiras competiam em desespero crescente. Filas se formavam antes do amanhecer nas poucas padarias que ainda funcionavam, e distúrbios violentos eclodiram regularmente quando os estoques se esgotavam antes que todos pudessem ser atendidos. Focas, completamente incapaz de compreender as complexidades da crise econômica que seu governo havia criado, reagiu à escassez de alimentos da única forma que sabia, culpando inimigos imaginários e ordenando mais execuções. Padeiros foram torturados sob acusação de esconder grãos. Comerciantes foram executados por sabotagem econômica. E funcionários do governo responsáveis pela distribuição de alimentos foram mortos por incompetência traitoreira. Cada execução apenas piorava a crise, eliminando as poucas pessoas que ainda possuíam conhecimento técnico para administrar os sistemas complexos que mantinham a cidade funcionando. A situação se tornou ainda mais desesperadora quando revoltas começaram a eclodir em províncias que ainda permaneciam nominalmente sob controle bizantino. Na África, na Itália e até mesmo na Grécia, governadores locais e comandantes militares começaram a declarar independência ou simplesmente a ignorar as ordens que chegavam de Constantinopla.
A autoridade de Focas, que nunca havia se baseado em legitimidade ou competência, mas apenas no terror, começou a se desintegrar quando ficou claro que o imperador não tinha nem recursos, nem habilidade para impor sua vontade à distância. O clero, que inicialmente havia tentado manter uma neutralidade cuidadosa durante os primeiros anos do reinado de Focas, agora começava a expressar abertamente sua oposição ao imperador que havia transformado o Império Cristão em um império de sangue. Sermões pregados em igrejas por toda a capital faziam referências cada vez mais explícitas aos tiranos do Antigo Testamento e ao destino terrível que aguardava aqueles que derramavam sangue inocente. O patriarca de Constantinopla, que havia sobrevivido aos primeiros anos do reino de terror, mantendo-se em silêncio, agora falava abertamente sobre a necessidade de oração e penitência para salvar o império da ira divina. Focas reagiu à crescente oposição clerical com uma fúria que surpreendeu até mesmo seus cortesãos mais acostumados à violência imperial. Bispos foram presos e torturados sob acusações de heresia e traição. Mosteiros foram saqueados por soldados imperiais em busca de evidências de conspiração, e até mesmo o próprio patriarca foi ameaçado de execução por incitar sedição contra a pessoa sagrada do imperador. Esta guerra contra a igreja apenas intensificou a alienação popular, transformando Focas não apenas em um tirano político, mas também em um perseguidor religioso aos olhos de seus súditos cristãos. A paranoia do imperador havia atingido níveis que desafiavam qualquer racionalidade. Focas agora via conspirações em cada sombra, traição em cada palavra não dita e inimigos em cada face que não demonstrava suficiente terror em sua presença. Seus próprios guardas pessoais eram trocados semanalmente, pois o imperador suspeitava que qualquer homem que permanecesse próximo a ele por tempo demais inevitavelmente desenvolveria planos para assassiná-lo. O Palácio Imperial havia se tornado uma prisão para o próprio imperador, que raramente saía de seus aposentos privados e confiava apenas em um círculo cada vez menor de torturadores e espiões. O isolamento de Focas da realidade se tornou completo quando ele começou a acreditar genuinamente em seus próprios delírios de grandeza. Enquanto o império desmoronava ao seu redor, o imperador passava horas elaborando planos grandiosos para reconquistar as províncias perdidas, campanhas militares fantásticas que não levavam em conta a completa falta de recursos, soldados ou aliados. Cortesãos aterrorizados eram forçados a ouvir estes planos delirantes e a fingir entusiasmo, sabendo que qualquer demonstração de ceticismo seria interpretada como traição e punida com morte. A população de Constantinopla, que havia vivido sob terror constante por quase uma década, começou a desenvolver uma resistência psicológica que se manifestava em formas sutis, mas significativas. Piadas cruéis sobre o imperador circulavam em sussurros pelos mercados. Grafites apareciam nos muros durante a noite, zombando do açougueiro de Bizâncio. E até mesmo nos banhos públicos, as pessoas encontravam formas de expressar seu desprezo pelo homem que havia transformado suas vidas em pesadelo constante. As poucas famílias aristocráticas que haviam sobrevivido ao reino de terror agora viviam em um estado de desespero silencioso, mantendo-se vivas através de uma combinação de submissão absoluta e invisibilidade total. Palácios que antes abrigavam festa e cultura, agora permaneciam fechados e silenciosos, seus proprietários raramente saindo às ruas por medo de atrair atenção indesejada. A vida cultural da capital, que havia florescido por séculos, estava morta, substituída por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelos gritos dos torturados e pelas orações sussurradas dos desesperados. Focas, cada vez mais isolado em seu palácio-prisão, começou a mostrar sinais físicos do estresse psicológico constante que seu estilo de governo
havia criado. Testemunhas relatavam que o imperador havia desenvolvido tiques nervosos, que falava sozinho durante horas e que frequentemente despertava gritando no meio da noite, aterrorizado por pesadelos onde suas próprias vítimas retornavam para cobrar vingança. O homem que havia conquistado o trono, através da força bruta, agora estava sendo destruído por dentro pelos fantasmas de todos aqueles que havia massacrado. O império que Focas acreditava governar existia apenas em sua mente perturbada. Na realidade, o Império Bizantino havia se reduzido a pouco mais do que Constantinopla e alguns territórios adjacentes na Trácia e na Ásia Menor. As grandes cidades do Império haviam sido conquistadas pelos persas ou declarado independência. As rotas comerciais estavam cortadas, o tesouro imperial estava vazio e a população estava faminta e desesperada. O que havia sido o império mais poderoso do mundo conhecido agora era apenas a sombra patética de sua antiga grandeza, governado por um louco sanguinário que confundia terror com respeito e massacres com vitórias. A ironia cruel era que Focas, em sua busca obsessiva por poder absoluto, havia conseguido destruir exatamente aquilo que tanto desejava controlar. Seu reino de terror havia eliminado não apenas seus inimigos, mas também qualquer possibilidade de um governo efetivo, transformando o Império Bizantino de uma potência mundial em um estado falido à beira do colapso total. O açougueiro de Bizâncio havia conseguido açougar seu próprio império, cortando-o em pedaços até que restasse apenas sangue e ruínas, onde antes havia grandeza e prosperidade. Enquanto Constantinopla agonizava sob o jugo sangrento de Focas, nas distantes costas do norte da África, onde o sol escaldante do deserto encontrava as águas azuis do Mediterrâneo, um homem contemplava o horizonte com a determinação fria de quem havia tomado uma decisão irreversível. Heráclio, governador da província africana e descendente de uma linhagem militar prestigiosa, havia observado por anos o colapso sistemático do império que sua família servira com lealdade por gerações. Agora, no 10º ano do reinado desastroso de Focas, ele finalmente concluíra que a única forma de salvar Bizâncio era destruir o monstro que a governava. Heráclio possuía todas as qualidades que Focas não tinha: inteligência estratégica, experiência administrativa, legitimidade aristocrática e, acima de tudo, a capacidade de inspirar lealdade genuína em vez de mero terror. Durante sua administração no norte da África, ele havia transformado uma província periférica em um bastião de estabilidade e prosperidade, mantendo as fronteiras seguras contra as tribos berberes e preservando as rotas comerciais que ligavam o império aos mercados do interior africano. Sua reputação de competência e justiça havia se espalhado por todo o mundo mediterrâneo, criando um contraste gritante com a incompetência e crueldade que caracterizavam o governo de Constantinopla. A decisão de Heráclio de se rebelar contra Focas não foi tomada levianamente. Por meses, ele havia mantido correspondência secreta com os poucos comandantes militares competentes que ainda sobreviviam no Império, construindo cuidadosamente uma rede de apoio que se estendia desde a Sicília até a Anatólia. Diferentemente de Focas, que havia chegado ao poder através de uma explosão súbita de violência militar, Heráclio planejava sua revolução com a meticulosidade de um general experiente, preparando cada aspecto de sua campanha com antecedência de meses. A frota que Heráclio começou a reunir nos portos de Cartago era diferente de qualquer força naval que o Mediterrâneo havia visto em décadas. Navios de guerra construídos com a madeira mais resistente da Mauritânia foram equipados com as melhores armas disponíveis, tripulados por marinheiros veteranos que haviam passado suas vidas navegando pelas águas traiçoeiras da costa africana.
Mais importante ainda, esses homens lutavam não por medo ou obrigação, mas por uma causa na qual realmente acreditavam: a libertação do império de um tirano que havia se tornado sinônimo de incompetência e brutalidade. As notícias da preparação de Heráclio se espalharam pelo Mediterrâneo como fogo em palha seca. Em cada porto, em cada cidade costeira, em cada ilha onde comerciantes e marinheiros se reuniam para trocar mercadorias e informações, sussurrava-se sobre o governador africano que estava preparando uma frota para libertar Constantinopla. Para populações que haviam vivido sob o terror de Focas por uma década, a perspectiva de libertação era como a promessa de chuva após anos de seca devastadora. Focas, isolado em seu palácio e cada vez mais desconectado da realidade, inicialmente recebeu as notícias da rebelião iminente com a mesma paranoia delirante que caracterizava todas as suas reações a más notícias. Ele ordenou execuções em massa de qualquer pessoa que pudesse ter conexões com o norte da África. Torturou mensageiros que traziam informações sobre os preparativos de Heráclio e chegou mesmo a mandar executar almirantes de sua própria frota, sob a acusação absurda de conspiração naval. Essas reações apenas aceleraram a desintegração de qualquer lealdade que ainda pudesse existir em seu governo. A travessia da frota de Heráclio pelo Mediterrâneo se tornou uma procissão triunfal que atraiu o apoio de cada território que tocava. Na Sicília, governadores locais que haviam mantido uma independência de facto se juntaram abertamente à causa do rebelde africano. Em Creta, a população inteira saiu às ruas para aclamar os navios que passavam, jogando flores nas águas como símbolo de bênção para a missão libertadora. Até mesmo em territórios ainda nominalmente controlados por Constantinopla, comandantes militares começaram a declarar publicamente seu apoio a Heráclio, reconhecendo nele a chance de salvação que haviam esperado por uma década. Quando a frota finalmente avistou as águas do Bósforo, Heráclio encontrou uma situação ainda mais favorável do que havia ousado esperar. A própria frota imperial, comandada por oficiais que haviam sido nomeados por Focas, mas que secretamente desprezavam seu imperador, recusou-se a oferecer resistência. Alguns navios imperiais chegaram mesmo a hastear bandeiras brancas e se juntaram à frota rebelde, seus capitães explicando que preferiam morrer lutando por Heráclio do que viver servindo a Focas. A população de Constantinopla, que havia suportado uma década de terror e incompetência, explodiu em celebração quando as primeiras velas da frota libertadora apareceram no horizonte. Multidões se reuniram nos cais e nas muralhas marítimas da cidade, gritando o nome de Heráclio e clamando por libertação. Pela primeira vez em anos, as ruas da capital ecoaram com gritos de alegria em vez de terror, com canções de esperança em vez de lamentos de desespero. O povo bizantino havia finalmente visto uma luz no fim do túnel escuro que havia sido a década de governo de Focas. O avanço de Heráclio, desde os portos até o coração da cidade, foi mais uma parada da vitória do que uma campanha militar. As tropas de Focas, demoralizadas por anos de derrotas e aterrorizadas por seu próprio imperador, desertaram em massa ou simplesmente se recusaram a lutar. Portões que deveriam estar defendidos foram abertos pelos próprios guardas e fortalezas que poderiam ter retardado o avanço rebelde foram abandonadas sem resistência. Em questão de horas, Heráclio havia passado de invasor a libertador, aclamado por uma população inteira. O cerco do Palácio Imperial foi quase simbólico. Focas, abandonado por seus guardas pessoais e traído até mesmo por seus torturadores mais fiéis, encontrou-se completamente sozinho em seus aposentos privados, rodeado apenas pelos fantasmas de suas vítimas e pela realidade brutal de sua própria impotência. O homem que havia governado através do medo agora experimentava pela primeira vez o terror genuíno de saber que sua própria morte estava se aproximando rapidamente.
e que ninguém no mundo inteiro moveria um dedo para salvá-lo. Heráclio havia conseguido em questão de semanas aquilo que parecia impossível: unir um império fragmentado contra seu tirano, organizar uma revolução que contou com apoio popular genuíno em vez de mero terror e preparar o terreno para a queda do governo mais odiado na história bizantina. A revolta que havia começado nas costas distantes da África estava prestes a culminar nos corredores de mármore do Palácio Imperial, onde o açougueiro de Bizâncio finalmente enfrentaria sua própria justiça. O Palácio Imperial de Constantinopla, que por uma década havia ecoado com os gritos dos torturados e as risadas sádicas de Focas, agora reverberava com um silêncio ominoso que prenunciava o fim inevitável de um dos reinados mais sangrentos da história bizantina. As muralhas que haviam protegido o tirano de seus inimigos externos agora se tornaram as paredes de sua prisão, enquanto os soldados de Heráclio avançavam metodicamente através dos corredores de mármore, encontrando pouca ou nenhuma resistência de uma guarda imperial que havia abandonado completamente qualquer pretensão de lealdade. Focas, o homem que havia aterrorizado um império inteiro, agora se encontrava reduzido a uma figura patética escondida em seus aposentos privados, tremendo não de fúria, mas de medo genuíno. O imperador, que nunca havia demonstrado misericórdia por ninguém, agora implorava internamente pela piedade de um Deus que havia ignorado durante todos os anos de seus massacres. Seus cabelos haviam embranquecido prematuramente, sua pele havia adquirido uma palidez doentia, e seus olhos, que antes brilhavam com crueldade sádica, agora saltavam nervosamente a cada som que ecoava pelos corredores vazios do palácio. Quando as portas dos aposentos imperiais finalmente se abriram, foi Heráclio, pessoalmente, quem cruzou o limiar, flanqueado por seus principais comandantes e seguido por uma multidão de cortesãos que haviam sobrevivido à década de terror e agora vinham testemunhar a queda de seu algoz. O contraste entre os dois homens era gritante. Heráclio, alto e digno, com a postura confiante de um general vitorioso, e Focas, curvado pelo medo, tremendo como uma criança assustada diante do julgamento que sabia ser inevitável. O silêncio que se seguiu ao encontro dos dois imperadores foi carregado de uma tensão que parecia fazer o próprio ar vibrar. Todos os presentes compreendiam que estavam testemunhando um momento histórico, o fim de uma era de terror e o início de uma nova fase na história do Império Bizantino. Heráclio observou por longos momentos o homem que havia causado tanto sofrimento, estudando o rosto que havia assombrado os pesadelos de milhões de pessoas por uma década inteira. Foi então que Heráclio pronunciou as palavras que se tornariam lendárias na história bizantina. Palavras que resumiam perfeitamente a indignação de todo um povo contra o tirano que havia destruído seu império. É assim que governaste o império, Focas? A pergunta ecoou pelos aposentos imperiais como um julgamento divino, carregada de todo o peso das províncias perdidas, das cidades destruídas, das famílias exterminadas e dos sonhos despedaçados que marcaram a década de governo do usurpador. A resposta de Focas revelou que mesmo em seus últimos momentos, o tirano mantinha a arrogância delirante que havia caracterizado todo o seu reinado. Olhando diretamente nos olhos de Heráclio, com os restos de desafio que ainda conseguia reunir, Focas cuspiu suas últimas palavras como imperador. E você será capaz de governá-lo melhor? Era uma pergunta que carregava tanto desespero quanto desafio. A última tentativa de um homem condenado de plantar sementes de dúvida na mente de seu sucessor. A execução de Focas não foi rápida nem misericordiosa. Heráclio, compreendendo que a população de Constantinopla precisava ver que a justiça havia finalmente sido feita, ordenou que o ex-imperador fosse levado ao hipódromo,
o mesmo local onde Focas havia executado Maurício e seus filhos uma década antes. A ironia da situação não foi perdida para ninguém. O açougueiro seria açougueado no mesmo lugar onde havia começado seus massacres, completando um ciclo de violência que havia definido uma era inteira. A multidão que se reuniu no hipódromo era maior do que qualquer outra na história da cidade. Pessoas de todas as classes sociais, desde aristocratas sobreviventes até mendigos das ruas, se espremiam na arena para testemunhar pessoalmente o fim do homem que havia transformado suas vidas em pesadelo constante. Muitos traziam consigo retratos de parentes executados por Focas, outros carregavam pedaços de propriedades destruídas durante as purgas, e todos compartilhavam o mesmo desejo ardente de ver justiça sendo feita finalmente. Focas foi submetido às mesmas torturas que havia infligido a tantos outros durante seu reinado de terror. Cada ferimento, cada grito de dor, cada súplica por misericórdia ecoava pelas arquibancadas do hipódromo como música celestial para ouvidos que haviam escutado os lamentos de suas próprias famílias sendo torturadas. A população de Constantinopla, reprimida por uma década de medo, finalmente podia expressar sua fúria acumulada e o fizeram com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Heráclio. A morte finalmente chegou para Focas quando um carrasco experiente, usando uma lâmina que havia sido especialmente afiada para a ocasião, decapitou o ex-imperador com um único golpe limpo. A cabeça de Focas rolou pela arena do hipódromo, enquanto sua expressão final de terror e incredulidade permanecia congelada para a eternidade. Um lembrete visual do destino que aguarda todos os tiranos que confundem poder com impunidade. O sangue de Focas, espalhando-se pela areia dourada do hipódromo, misturou-se simbolicamente com o sangue de todas as suas vítimas, criando uma poça carmesim que representava o fim de uma era de terror e o nascimento de uma nova esperança para o Império Bizantino. A multidão explodiu em celebração quando a morte foi confirmada, com gritos de alegria e gratidão que podiam ser ouvidos por toda a cidade e que continuaram por horas após o fim da execução. Heráclio, observando a celebração popular da morte de seu predecessor, compreendeu plenamente o peso da responsabilidade que havia assumido. A pergunta final de Focas ecoava em sua mente como um desafio que transcendia a morte. Seria ele realmente capaz de governar melhor? O novo imperador sabia que herdava um império destroçado, com províncias perdidas, tesouro vazio, exércitos desmoralizados e uma população traumatizada por uma década de terror. Mas também sabia que não poderia fazer pior do que o homem cujo sangue ainda manchava a areia a seus pés. A execução de Focas marcou não apenas o fim de um reinado, mas o encerramento de um capítulo particularmente sombrio na história do Império Bizantino. O açougueiro de Bizâncio havia finalmente sido açougueado, sua própria crueldade voltando-se contra ele da forma mais poética possível. A justiça, embora tardia, havia finalmente triunfado sobre a tirania, e o Império podia começar o longo processo de cura das feridas abertas por uma década de governo sanguinário. A manhã seguinte, a execução de Focas trouxe a Constantinopla um silêncio diferente de qualquer outro que a cidade havia experimentado durante a década anterior. Não era o silêncio opressivo do medo que havia caracterizado os anos de terror, mas uma quietude reflexiva de um povo que finalmente podia respirar livremente depois de uma década sufocando sob o jugo da tirania. Nas ruas ainda manchadas com o sangue das celebrações da noite anterior, os habitantes da capital caminhavam com uma postura diferente, os ombros menos curvados, os olhos menos evasivos, as vozes menos sussurradas.
Heráclio, agora firmemente estabelecido como imperador legítimo, enfrentava a tarefa hercúlea de reconstruir um império que havia sido sistematicamente destroçado por seu predecessor. O inventário dos danos causados por Focas lia-se como um catálogo de desastres. O tesouro imperial estava vazio, saqueado para financiar as paranoias e caprichos do tirano morto. As províncias mais ricas haviam sido perdidas para os persas. A máquina administrativa estava em ruínas, com a maioria dos funcionários competentes mortos ou exilados, e a população estava traumatizada por uma década de terror constante. Mas talvez o dano mais profundo causado pelo reinado de Focas fosse psicológico. Uma geração inteira de bizantinos havia crescido conhecendo apenas o governo, através do terror, acreditando que a autoridade imperial necessariamente significava execuções arbitrárias, confiscações violentas e uma paranoia constante que transformava vizinhos em inimigos e famílias em campos de batalha psicológicos. O conceito de um imperador justo e competente havia se tornado quase mitológico para pessoas que haviam vivido seus anos formativos sob um regime que fazia do sadismo uma política de Estado. Os historiadores que começaram a documentar o reinado de Focas quase imediatamente após sua morte descobriram que era difícil catalogar completamente a extensão de sua destrutividade. Registros oficiais haviam sido destruídos ou falsificados. Testemunhas haviam sido executadas ou haviam fugido para o exílio. E muitos dos crimes mais hediondos do regime haviam sido cometidos em segredo, deixando apenas rumores e pesadelos como evidência. O que emergiu dos registros sobreviventes foi o retrato de um reinado que havia conseguido comprimir décadas de declínio imperial em apenas 10 anos de incompetência e brutalidade concentradas. A comparação com outros tiranos da história antiga revelava que Focas havia conseguido um tipo peculiar de destrutividade que combinava a crueldade sádica de um Calígula com a incompetência administrativa de um Comodo. Diferentemente de tiranos, que pelo menos mantinham algum grau de eficiência governamental enquanto perseguiam seus inimigos, Focas havia conseguido ser simultaneamente cruel e completamente inútil, destruindo tanto seus inimigos quanto seu próprio império com a mesma eficiência implacável. O apelido Açougueiro de Bizâncio se cristalizou na memória popular não apenas por causa do número de pessoas que Focas havia executado, mas pela forma metodicamente brutal com que havia desmembrado as instituições, tradições e estruturas que mantinham o império funcionando. Como um açougueiro que corta a carne sem se preocupar em preservar nada aproveitável, Focas havia destroçado o Estado bizantino sem qualquer consideração pelas consequências de longo prazo de suas ações. As lições do reinado de Focas se tornaram parte da educação política de gerações futuras, de líderes bizantinos. Tutores imperiais usavam sua história como um caso de estudo de como não governar, demonstrando aos príncipes jovens que a brutalidade sem competência era uma receita garantida para o desastre. O reinado de Focas provou que o mero poder de vida e morte sobre os súditos não era suficiente para manter um império. Era necessário também a capacidade de compreender e administrar as complexidades de um Estado multicultural e multinacional. Paradoxalmente, o legado de Focas também incluía alguns desenvolvimentos positivos não intencionais. Sua tirania havia sido tão extrema que criara uma reação popular que fortaleceu certas instituições democráticas e limitações ao poder imperial. Heráclio e seus sucessores encontraram uma população que estava muito mais consciente dos perigos do poder absoluto sem controles, levando ao desenvolvimento de mecanismos mais robustos para prevenir futuros abusos tirânicos. A destruição causada por Focas também forçou uma renovação criativa em muitas áreas da sociedade bizantina.
Instituições que haviam se tornado fossilizadas ao longo dos séculos foram completamente reconstruídas após sua destruição, frequentemente emergindo mais eficientes e adaptadas às realidades do século VII depois de Cristo. Em certo sentido, Focas havia inadvertidamente preparado o terreno para o renascimento bizantino, que caracterizaria o reinado de Heráclio. O julgamento histórico de Focas permaneceu consistentemente negativo através dos séculos. Cronistas cristãos o descreveram como um instrumento da ira divina, enviado para punir o império por seus pecados, enquanto historiadores seculares o viram simplesmente como um exemplo extremo de como um indivíduo inadequado pode causar danos desproporcionais quando colocado em posição de poder absoluto. Nenhuma escola de pensamento histórico conseguiu encontrar aspectos redentores significativos em seu reinado. A memória de Focas também serviu como um lembrete constante da fragilidade das civilizações. O Império Bizantino, que havia sobrevivido às invasões bárbaras, às pragas e às guerras com outros impérios, quase foi destruído por um único homem inadequado em menos de uma década. Esta lição sobre a importância da qualidade da liderança reverberou através da história bizantina, influenciando tanto a seleção de imperadores quanto o desenvolvimento de mecanismos para limitar os danos que um governante incompetente pode causar. Focas acreditava que governava Bizâncio com punho de ferro, que sua crueldade era uma demonstração de força e que seus massacres eram necessários para manter a ordem. A realidade era que ele havia simplesmente mergulhado o império em sombras e sangue, transformando uma das civilizações mais sofisticadas do mundo em um campo de matança, onde a paranoia substituíra a política e o terror tomara o lugar da justiça. Seu reinado permanece como um aviso eterno de que o poder sem sabedoria, a autoridade sem competência e a força sem justiça não são marcas de um governante forte, mas sim os instrumentos de destruição de tudo aquilo que uma sociedade civilizada deveria valorizar e proteger. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.